Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo novamente. Queridos, vamos continuar aí a nossa aula falando sobre o relevo brasileiro. Hoje nós vamos concluir essa parte aí. Nós finalizamos a aula passada falando aí sobre o professor Aziz Absaber, né? Ele que criou um novo critério geomorfoclimático na década de 60 e que é estudado ainda até hoje. Mas existe uma outra classificação de um outro professor que é datada mais recente. O professor Aziz, ele ainda era vivo quando esse novo professor lançou o seu projeto e não desfez do que ele falou, né? Um sempre vinha complementando o outro. Vocês observam que o anterior, o professor Aziz Absaber não desfez do professor Jurandir. Ele utiliza-se do conhecimento do professor Jurandir e amplia a sua classificação. Da mesma forma, fará o professor Haroldo de Azevedo, perdão, Haroldo foi o primeiro, professor Jurandir. Ele, em 1989, haverá um projeto chamado de Radam Brasil. Esse projeto vai ser um levantamento detalhado das características geomorfoclimáticas, geológicas, solo, hidrografia e vegetação. Então, ele observa que já vai vir aí solo, hidrografia, vegetação. De onde é que surge isso? Com o professor Aziz. Tá? Então, ele vai se utilizar também dos conhecimentos produzidos pelo professor Jurandir. Diga-se de passagem, o professor Jurandir foi professor do professor Jurandir Rossi. E aí ele vem e amplia essa classificação produzida. E aí agora ele vai detalhar o relevo brasileiro em 28 unidades, levando em consideração planaltos, planícies, depressões, escudos, bacias sedimentares. Tudo isso ele vai levar em consideração. Então, o relevo brasileiro, o que é que ele tem? O relevo brasileiro tem planalto? Tem serra? Tem planície? Tem depressões? Temos escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, a classificação do professor Jurandir Rossi foi a mais completa até hoje vista, certo? Então, o professor Jurandir, essa imagem aí, pessoal, ela não está muito nítida, mas vocês têm uma imagem semelhante a essa lá no livro de vocês. Então, é importante que vocês estejam com o livro folheando para a gente entender melhor, certo? Ele vai fazer essa divisão da classificação da estrutura geológica do Brasil com base nesses critérios: no solo, na geologia, na geomorfologia, quando a vegetação influente. E a vegetação tem a ver com o quê? A vegetação tem a ver com solo, tem a ver com hidrografia. Então, isso tudo ele vai entender e vai dizer o seguinte: na geografia não existe esse negócio de é aquilo e acabou, é só capitais, é só países, estados. Não é bem isso não. Nós vamos entender aqui que na geografia tudo está ligado. Todas as coisas estão concatenadas entre si. O solo ele é úmido por quê? Porque existe água. E se existe água, essa água vem de quê? Vem das precipitações, ou seja, das chuvas. É o regime de chuva aqui que ele é úmido, é seco, é tropical, como é? Ou essa água ela advém de um rio, uma bacia que existe por aqui. Então, uma coisa vai estar ligada com a outra. Nada vai estar solto. Então, o professor Jurandir, ele roda o Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, do Ponta dos Seixas ao outro ponto extremo lá no Acre, que agora não me vem à memória. Ele roda o Brasil de leste a sul, de norte a oeste, todo. E vai redigir esse seu estudo bem detalhadamente, certo? Então, mais adiante aí nós vamos ver que com o professor Jurandir Rossi,
não só a geografia passa a ter visibilidade e respeito, como os estudos que ele faz vão servir para a esfera pública, o IBGE, os organismos públicos vão lidar melhor com isso aí, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros vão se utilizar dos estudos produzidos por ele, bem como outras ciências também vão começar a entender melhor e olhar melhor e se aprofundar em cada área, certo? Nós vamos ver que a geologia ela já vai fazer uma outra divisão geológica do Brasil. Eles já vão adentrar em outras esferas, certo? E nós vamos também observar que essas classificações elas servirão também para fomentar o desenvolvimento econômico de determinadas regiões, porque, como eu já falei, solo, a geologia, você identificando os terrenos, você abre um leque para a mineração, abre um leque para a exploração de minérios, da própria água, dos recursos energéticos como o petróleo, como o gás natural. Então, tudo isso você precisa saber onde procurar, certo? Então, os estudos do professor Jurandir Rossi veio contribuir com tudo isso. Tá ok, pessoal? Pessoal, mais adiante aí nós temos a nossa agenda, tá? A leitura das páginas 334 a 337 é importantíssimo.